há um tempo certo para todas as coisas. Nessas últimas 2 semanas, eu tenho voltado muito para o lado interior, tanto por questões de atendimento com minhas psicólogas, tanto quanto relacionadas à busca pelo diagnóstico de autismo ali, tanto por outras conversas com pessoas que eu também considero mestres em alguns assuntos. Então eu estou muito olhando para mim e para dentro nas últimas semanas. E hoje o que aconteceu foi, eu tive uma conversa com um dos funcionários da empresa, que é o Guilherme, salve Guilherme, e a gente estava comentando sobre uma coisa que eu passei para ele estudar, porque estava condizente com as coisas que ele estava gostando de ver nos últimos dias. E o que rolou foi, cara, ele chegou pra mim e falou, cara, eu nunca ouvi ninguém falar disso. Tipo, tudo isso daqui que você tá me mostrando é algo novo e, sei lá, eu quero entender mais, saca? E tipo, sei lá, eu tô me culpando por nunca ter ouvido falar disso. Que eram algumas coisas ali voltadas para algumas áreas específicas do desenvolvimento da personalidade. E até aí tudo bem, falei pra ele, tipo, aliviando essa dor da ignorância, do ser népcio. Falei, cara, beleza, tipo, isso daqui eu também tive acesso com aproximadamente a sua idade ali. E hoje com 25 eu pude adiantar isso de alguém com 22 anos. E eu também aprendi essas coisas com 22 anos, 21, 22. E assim que eu cheguei em casa, comecei a assistir um podcast do McCarthy. O foda é que eu já gravei esse vídeo, só que o celular desligou, do Matthew McConaughey. E eu quase chorei em alguns minutos ali, porque algumas coisas que ele aprendeu na infância dele, eu só aprendi agora ouvindo ele falar. Então é muito interessante como há esse desnível de conhecimento ali e que em algum momento é necessário que alguém te puxe para cima, saca? Nesse aspecto. Então ele conta, por exemplo, que na casa dele não havia mentira, tipo, você não poderia mentir. Uma coisa que eu achei muito interessante era, você nunca vai falar que você não é capaz de fazer alguma coisa. Você é capaz de fazer qualquer coisa. Eu até contei isso num shorts aqui, então eu não vou aprofundar nisso. Mas é isso, na casa dele, ele cresceu ouvindo isso, você é capaz de fazer qualquer coisa. E quando alguém dava a entender que o que ele fazia era distoante disso, ele já não aceitava, sacou? Tipo, o pai dele sempre bateu muito nesse ponto. Um outro ponto que ele aprendeu desde novo é, cara, olha só, tu vai chegar no ambiente e o ambiente não é que você vai comprar ele já é seu. Só que aí que tá, você também não vai poder chegar lá com pés empinados. Então, tipo assim, você vai ter uma humildade em um aspecto ali, só que, tipo assim, você tem que entender que você pode fazer qualquer coisa e você tem grandiosidade ou potencial de ser qualquer coisa que você quiser. Embora em potencialidade e talvez em ato. Em ato você achar que você já é isso, só que sem perder esse pé no chão. E voltando, para mim foi absurdo ter visto que esse conhecimento eu não tive, saca? Tipo, antes de ouvir ele falar, eu não tive esse conhecimento e agora eu tenho. Então é meio que nosso dever ali, como pessoa responsável por ter adquirido um conhecimento, talvez quando a gente encontra alguém que está na mesma linha de estudo que nós estivemos durante, sei lá, 2, 3, talvez 5, 10, talvez 15 anos, falar assim, cara, olha só, e se você vê isso daqui, tipo, se você joga uma única coisa ali,
talvez alguém que estava indo para uma direção totalmente errada, não errada no sentido de má intenção, mas sim no sentido que você nota que a rota que ele saiu está 1 grau mais torto, e tu sabe que aquele caminho é muito longo. Então, no fim da jornada, ele pode ter errado por 200, 300, talvez 500 quilômetros o objetivo que ele mesmo se propôs a chegar. Então, acho muito interessante essa análise, saca? E isso volta ainda mais naquela questão de você entender o quão incapaz de ter adquirido tanto conhecimento quanto você poderia, você é igual. Caraca, velho, tipo, eu precisei de um cara, um ator famoso, me falar durante 2 horas algumas coisas que eu olhei e falei, cara, velho, eu nunca vou ver isso dele, sabe? E na conversa que eu tive hoje mesmo com o Guilherme, eu tive uma conversa muito recente com as 2 outras pessoas e era tipo assim, cara, eu nunca ouvi ninguém falar disso, sabe? Tipo, como assim ninguém próximo de mim fala desse assunto específico, né? Como que as pessoas conseguem viver, se existe essa possibilidade, esse conhecimento, esses meios de ação aqui, e elas não conhecem, saca? Talvez o sofrimento delas venha muito disso, tipo, caraca, velho, ela não conhece a possibilidade de um meio de ação diferente. Então, um último ponto, só para finalizar, é algo que eu aprendi com o Kodama, que é, nós temos aquela frase que é: a ignorância é uma bênção, só que a ignorância não é uma bênção, é uma maldição, porque com a ignorância você vai estar sofrendo e você nunca vai saber por que você está sofrendo, e aquela dor vai sempre aumentar. Quando você tem ali o conhecimento, mesmo que mínimo, você já tem um meio de ação na realidade para reduzir aquilo. Então eu acho que é isso. Vou deixar o vídeo do Matthew McConaughey na descrição. Estou levemente puto por estar gravando o segundo vídeo, o mesmo vídeo pela segunda vez, mas é isso. Você é capaz de fazer qualquer coisa que você quiser. Não é, Lê?